Uma nova fase para o nosso Vasco da Gama. Hoje o Vasco acorda nesta sexta-feira longe da zona do rebaixamento. Enfim, o Gigante da Colina fica fora do Z4. E é claro, nós esperamos que cada vez mais esse fantasma do rebaixamento se afaste do CT Moacir Barbosa. E essa é a esperança. E falando em CT Moacir Barbosa, torcedor, hoje, nesta sexta-feira, o elenco se reapresenta visando a partida deste próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Vasco da Gama terá apenas 2 sessões de treinos, hoje e amanhã, sábado, para se preparar para esse clássico dos milhões. Jogo decisivo, jogo importante, jogo que é impossível não ser gerado uma certa ansiedade no torcedor cruzmaltino, mas é um jogo que, além de tirar o Vasco do Z4, poderá colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Sul-Americana de 2024. E é claro, vamos falar sobre esse momento, vamos falar sobre essa nova fase, vamos falar sobre atletas desse elenco que viraram também a chave e hoje, de personagens não gratos, se tornam peças importantes para o funcionamento do nosso Gigante da Colina. Então, é um Fala Gigante agitado, movimentado, que é claro, você como torcedor vascaíno não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Nós aí estamos na meta chegar à marca dos 112 mil inscritos, faltam pouquinhas pessoas, então é claro, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. E além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Sem o seu like, sem o seu joinha, sem o seu gostei, o nosso canal não vai a lugar algum. Então de verdade, não saia desse vídeo sem nos apoiar, tranquilo? Então contamos muito com você, contamos muito com o seu apoio aqui no nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor. E antes de entrar no assunto sobre essa virada de chave de alguns atletas dentro desse atual elenco, quero só introduzir este Fala Gigante com algumas informações importantes aqui, até rápidas, a vocês. A primeira não se diz nem sobre a partida de quarta-feira e nem sobre esse atual momento do Vasco dentro das 4 linhas. Mas querendo ou não, se diz sobre o atual momento do Vasco fora delas, fora das 4 linhas. Quero falar rapidamente sobre aqui a nossa política, sobre presidência. Lembra do Pedrinho? Pedrinho, o ídolo do Vasco, que é hoje um candidato à presidência do Vasco da Gama. Nessa tarde de sexta-feira, e como o nosso trabalho aqui é informar sempre a vocês tudo o que está acontecendo, anunciou aí um executivo de Accenture. No caso é o Leonardo Framil. Ele será aí um dos integrantes de sua equipe. Ele é o CEO aí da Accenture, uma empresa. Ele chegará aí para incorporar esse corpo técnico do Pedrinho na sua campanha presidencial. Um nome aí experiente, de mais de 30 anos de consultoria do mercado. Ele trabalha, se você não sabe, com as principais instituições financeiras e serviços bancários. Então é um nome muito conceituado no mercado e vem aí para ajudar o Pedrinho. Pedrinho que vem divulgando, né, no caso, os integrantes de sua gestão. Ele confirmou nestes últimos dias que o Paulo Salomão, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, o órgão que julga todas as causas se tratando de futebol, será o primeiro vice-presidente de sua campanha. Então o Pedrinho vem se fortalecendo de fato com grandes nomes. Nessa manhã de hoje confirmou mais um dentre eles. Então informações importantes, né? A gente vai sempre estar ligado aqui nas campanhas eleitorais que estão acontecendo dentro aí do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, visando o próximo presidente, próximo nome que sentará na cadeira da presidência do Vasco pelos próximos 3 anos. Então é importante sim ficarmos ligados, ficarmos de olho. E ó, Vascão, para prosseguir com o vídeo, né? Agora só voltando um pouquinho atrás com relação a essa última quarta-feira, com o jogo que teve entre Vasco da Gama e Fortaleza. Naquela partida, eu não sei se vocês perceberam, mas o goleiro Léo Jardim, ele estreou um novo uniforme. O Léo Jardim utilizou o uniforme de goleiro do uniforme 3, ele usou a camisa de goleiro do uniforme 3. E ficou muito linda a camisa, o Vasco ainda não tinha utilizado ela, não tinha colocado ela em jogo. E o Léo Jardim a estreou nessa última quarta. É claro, a torcida do Vasco foi à loucura nas redes sociais, pediu, né, no caso essa camisa, até porque não havia sido anunciada em nenhum local esse uniforme que o Léo Jardim estava usando na partida, então realmente foi uma surpresa, e uma surpresa que empolgou.
E logo horas após o término do jogo contra o Fortaleza, a primeira informação que tivemos é que o Vasco da Gama não iria comercializar essa camisa. Seria uma camisa apenas de jogo que o Léo Jardim usaria mesmo, uma edição limitadíssima apenas para os goleiros do Vasco da Gama. Mas torcedor, logo após essa primeira informação, tivemos nessas últimas horas uma nova informação e, é claro, traremos aqui a vocês agora. A informação que tivemos é que o Vasco, junto com a capa, vai disponibilizar sim a venda dessa camisa branca do uniforme 3, uniforme em homenagem aos camisas negras. Esses novos exemplares já estão sendo produzidos pela Capa, que é a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, e devem ser colocados à venda em breve. Tem um porém: será edição limitada. As camisas terão edições limitadíssimas. Diferente dos camisas negras, que foi produzido em um número maior de estoque, essa camisa de goleiro será num número mais limitado. Então é importante trazer a vocês essa informação. Eu me apaixonei por essa camisa, com toda certeza estarei a comprando. Uma camisa muito linda mesmo, uma das mais bonitas, na minha opinião, que foram produzidas pelo Vasco da Gama nesses últimos anos. Mas é para se atentar, porque rápido, com certeza ela irá se esgotar. Falando ainda também em quarta-feira, né? Não sei se vocês perceberam, mas o Rossi no final da partida acabou se lesionando. O Rossi sentiu novamente o músculo posterior da coxa esquerda, a mesma lesão que o tirou de campo no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Santos. Ele acabou sendo desfalque. E também contra a equipe do Fortaleza nessa última quarta-feira em São Januário, sentiu novamente a coxa no final do segundo tempo. Ele nas redes sociais se posicionou e deixou bem claro que realmente sentiu o mesmo músculo da perna, mas já está se cuidando para voltar o mais rápido possível. Domingo a expectativa é que Rossi venha desfalcar o Vasco da Gama. Muito difícil do Rossi entrar em campo, praticamente chance zero, e ele estará sendo reavaliado para ter condições de entrar em campo apenas após a equipe do Internacional. O Vasco enfrenta, a equipe do Flamengo nesse final de semana. Após enfrentar o Flamengo, o Vasco enfrentará o Internacional no meio da semana que vem, e lá no outro final de semana o Vasco enfrenta o Goiás. A expectativa é que o Rossi retorne apenas para esse jogo. Uma perda incalculável, o nosso Búfalo novamente desfalcando o gigante da colina. E olha, Vascão, ainda prosseguindo, falando sobre esse jogo de quarta, que é claro, empolgou. E o que mais empolgou, inclusive, nesse jogo de quarta foi uma cena muito legal vista pelo auxiliar de Ramon Dias, seu filho e auxiliar Emiliano Dias, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, puxando a torcida vascaína para si, no caso, chamando o torcedor vascaíno para cantar nas arquibancadas de São Januário. Uma cena muito legal e uma cena de fato que marcou. E olha, torcedor, essa cena aí representa muito bem esse novo momento que o nosso Vasco da Gama vive dentro de campo. Não é à toa essa virada de chave. Não é à toa que o Vasco hoje é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que o Vasco hoje tem a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro com Ramon Dias sobre o comando do Vasco. Não sei se vocês sabiam disso. O Vasco no retorno do Brasileirão, a gente contando, desde a virada de turno, ou seja, os 9 jogos que já aconteceram do retorno, ou 7 jogos que já aconteceram do retorno, não me lembro aqui direitinho, mas o Vasco no retorno é o 5º colocado. O Vasco está atrás de equipes como Atlético, Fortaleza, Bragantino, Flamengo, e acho que só esses 4 mesmo. Mas se pegarmos um corte do período que Ramon Dias chegou ao Vasco até agora, o Vasco é o 4º colocado. Ou seja, o Ramon Dias, se não tivesse todo o período que o Vasco veio no Campeonato Brasileiro sem o técnico argentino, hoje seria o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Essa é a campanha do técnico argentino. Essa é a mudança que Ramon Dias conseguiu implementar dentro desse Vasco da Gama, o que é de fato muito animador, muito legal. Em 13 partidas são 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 53%, 17 gols marcados, 15 gols sofridos. Fora que ainda teve o período de adaptação do Ramon. O Ramon perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa. E se eu não me engano, contra o Cruzeiro, o Ramon também já era o treinador. Ou seja, foram 2 partidas dessas 4 derrotas, foram 2, e que o Ramon ainda não conhecia o elenco do Vasco a fundo. E acabou perdendo, normal, até pegar o jeito do elenco, até conhecer os atletas, até a chegada dos reforços, Veguete, Paulinho Paula e outros que hoje fazem parte desse elenco do Vasco. Demorou um pouquinho para engrenar, mas agora engrenou. E a gente começa a observar a importância de termos esse técnico na beirada de campo. Não apenas ele, mas como todo o corpo técnico, Ele, o seu filho, o Emiliano, a preparação física, que tem profissionais de bastante qualidade que o Ramon Dias trouxe também. Então hoje o Vasco vive uma nova fase.
Hoje é a fase Ramon, e a gente vê isso dentro de campo, com os números, com o desempenho e principalmente com essa postura que a gente viu no vídeo de Emiliano Dias chamando o torcedor nas arquibancadas de São Januário. Esse é o Vasco, esse é o Vasco de Ramon Dias, esse é o Vasco que não vai barrar, como disse o treinador. Então, muito legal esse momento que o nosso Gigante da Colina vive dentro de campo, muito legal essa fase que o nosso Vasco da Gama vive com o técnico argentino Ramon Reudiz. Muitas graças, Ramon, por tudo que você tem feito com o nosso Cruz Maltino. E olha, Vascão, falando no que Ramon tem feito, é impossível passar despercebido o que vem acontecendo com certos jogadores desse atual elenco do Vasco da Gama, né? Porque, meus amigos, Ramon Dias virou a chave de alguns atletas. O Vasco vinha passando por alguns problemas nesse primeiro turno e também nesse segundo turno, inclusive problemas numa posição em específico que é a lateral direita. Ali na posição já passou o Gabriel Dias, já passou Robson, já passou Pumita e hoje passa Paulo Henrique. 4 atletas passaram pela posição e nenhum foi uma convicção do torcedor Cruz Maltino. E é a partir daí que começa essa virada de chave. Atletas que viraram a chave dentro do elenco. Porque o Paulo Henrique chegou ao Vasco há muito tempo. Não sei se vocês sabiam, mas o Paulo Henrique está no Vasco desde o início da temporada. Paulo Henrique chegou ao Vasco da Gama dias antes do fechamento da primeira janela de transferências dessa temporada de 2023. Paulo Henrique está no Vasco desde o primeiro turno. Um jogador que o Paulo Brax trouxe do Atlético Mineiro por empréstimo. Mas um jogador que não foi utilizado por Barbieri, um jogador que não foi utilizado por William Batista e um jogador que não vinha sendo utilizado pelo próprio Ramon Reudiz. Mas um jogador que hoje vem sendo utilizado. Foi titular contra o São Paulo e foi titular novamente agora contra a equipe do Santos, contra a equipe do Fortaleza, perdão. Quando um atleta vai mal, a gente é o primeiro a falar, caraca, tá mal o jogador, indeciso, não sabe o que fazer com a bola, sem confiança. E esse era o Paulo Henrique contra a equipe do São Paulo, não teve uma boa atuação. Mas o Paulo Henrique contra a equipe do Fortaleza jogou muita bola. Paulo Henrique contra a equipe do Fortaleza, falo aqui até mais, foi uma peça fundamental para o Vasco. Não sei se vocês sabem, mas o Paulo Henrique, ele interceptou um lance de gol claro do Fortaleza dentro da pequena área, um carrinho muito ousado na bola, dentro da pequena área do Vasco da Gama, onde o jogador do Fortaleza estava livre para chutar e fazer o gol ali, era lance de gol claro para o Fortaleza, e o Paulo Henrique participou da jogada da criação do gol. O Paulo Henrique foi o jogador que deu o passe para o Praxedes, quebrando uma linha para que o Payet fizesse o gol contra o Fortaleza. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Paulo Henrique quebrando as linhas em velocidade e abrindo espaço para desenvolver o gol de Dimitri Payet. Então Paulo Henrique foi um jogador importantíssimo nessa partida da última quarta-feira. A gente perdeu muito tempo, se olharmos direitinho, improvisando um Robson na lateral, ou até mesmo jogando com um fraco hoje que é o Pumita Rodrigues. O Pumita não está conseguindo desempenhar. Eu não acho o Pumita fraco, mas hoje não dá. Hoje não está dando. Quem sabe, virando o ano, com as férias, o período dele longe, voltando para o Uruguai, esfriando a cabeça, ano que vem ele volte a render com a camisa do Vasco. Mas não dá para o Pumita hoje. E o Paulo Henrique está conseguindo desempenhar. Então parece que hoje, enfim, temos um lateral direito. Um lateral que virou a chave. Um lateral que, de esquecido, de deixado de lado, de às vezes nem sequer relacionado para as partidas, porque isso já chegou a acontecer nessa temporada. Contra o Atlético Mineiro, o Paulo Henrique não foi relacionado em várias outras oportunidades, em que era levado Robson para titular na lateral direita e Pumita como reserva. Ou como foi contra o Atlético Paranaense, em que era levado Robson para a lateral direita titular e o Gabriel Dias para a lateral direito reserva. Paulo Henrique já foi a 4ª opção do Vasco, era Robson titular, Gabriel Dias segunda opção, Pumita terceira opção e Paulo Henrique a 4ª opção. De 4ª opção, hoje Paulo Henrique é titular do Vasco da Gama. Olha que legal a virada de chave desse atleta. Graças a Ramon Dias. Então é muito bom também a gente ver o dedo do técnico. A importância de termos um técnico de qualidade dentro do elenco que faça isso que hoje está fazendo dentro do Vasco da Gama. Na partida contra o Fortaleza, em 83 minutos, foi um passe decisivo, o passe da criação da jogada do gol, 5 desarmes, 2 cortes, 7 duelos pelo chão ganhos, 1 duelo pelo alto ganho, 2 dribles certos. Fundamental na jogada do gol, driblando os adversários. Parabéns, Paulo Henrique, virando essa chave dentro do Cruz Maltino. E é claro, falando em virada de chave, não poderíamos deixar de falar dele. Maicon, God of Zaga,
o homem, um grande jogador dessa última quarta-feira. Payet fez gol? Fez. Praxedes jogou bola? Jogou. Léo Jardim foi fundamental? Foi. Mas, na minha opinião, o grande nome do Vasco da Gama nesta última quarta-feira foi Maicon. Que partida do Maicon. Que partida do zagueiro. E que legal ver isso. Sabe por que é legal ver isso? Porque eu achei muito injusto o que a torcida do Vasco fez com o Maicon nessa janela de transferência. Eu sou muito pontual, sou muito claro, sou muito correto nas minhas críticas. E eu, independente do atleta que for, eu não gosto de criticar. Porque muitas das vezes nós criticamos sem saber como está o jogador. Por exemplo, o Vasco trouxe o Matheus Carvalho do Náutico. Uma contratação louca, uma contratação maluca pelos olhos do torcedor. O Vasco trazia um jogador que era reserva no Náutico, que o Matheus Carvalho não foi utilizado no Náutico no início da temporada, no Campeonato Pernambucano. Ou seja, o Vasco colocava dentro do seu elenco um atleta que era reserva de um Campeonato Pernambucano em um clube que iria e está, inclusive, disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha a loucura. O torcedor vascaíno olhava e falava, o Vasco hoje traz um atleta de um elenco de terceira divisão que nem sequer consegue ser titular. Olha o Matheus Carvalho hoje. Olha como ele está desempenhando. Muito melhor do que muitos jogadores de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Hoje é o Matheus Carvalho. Está desempenhando muito bem. Está jogando muita bola. E eu, quando o Matheus Carvalho trouxe, eu fui um dos que falei. Eu acho uma loucura. Acho uma loucura trazer um jogador de terceira divisão. Mas eu vou criticar? É claro que não. Não sei quem é. Nunca vi jogar. Não sei da qualidade. Não sei como joga. Então por que eu vou criticar um atleta que eu não conheço? Não tem sentido. E foi a mesma coisa com o Maicon. Sabe por quê? Porque eu vi muita gente caindo em cima do Maicon. Maicon tá velho. Maicon é a quarta opção. Maicon é refúgio. Tá trazendo um refúgio do Santos. Torcedor vascaíno, eu fui um dos que falei. Podemos criticar a chegada do Maicon? Pois ele não é uma solução. O Maicon não era uma solução naquele período. Não era. O Vasco estava negociando com o Lianco e trouxe Maicon. Não era uma solução. Mas a questão era, olhando para o elenco do Vasco, olhando para os zagueiros do Vasco, será que o Maicon de fato não era melhor? E com todo respeito aos atletas do Vasco, não falo melhor apenas com relação à qualidade técnica, mas falo melhor para o momento, com a sua experiência, com a sua maturidade profissional, é um jogador já com uma idade mais avançada. O Vasco tinha como opção para o sistema defensivo, até porque não tínhamos o Medel ainda, e o Medel viria para ser um volante. O Vasco tinha como opção Robson, Zé Vitor, Miranda, Capasso, que não vinha bem. E aí a gente reclamando da chegada do Maicon. E sabe o que eu fiz? Eu fui nas minhas redes sociais, coloquei a minha cara a tapa, fui muito criticado, e falei, hoje o Maicon vem sendo um atleta muito experiente, sendo um atleta que foi capitão por todos os lugares onde passou. O Maicon foi capitão no São Paulo, o Maicon foi capitão no Porto, o Maicon foi capitão no Galatasaray, o Maicon chegou a ser capitão no Santos no ano passado e foi campeão em praticamente todos os clubes por onde passou. São Paulo, Porto, Galatasaray, todos os clubes por onde passou praticamente o Maicon foi campeão. Será que esse jogador dentro do vestiário não iria influenciar o Vasco numa fase tão ruim que estávamos vivendo? Uma fase sem confiança, cabisbaixo? É claro que influenciaria. É claro que o Maicon não iria se comover, aceitar, abaixar a cabeça para um rebaixamento. Isso era nítido. E foi por isso que o Maicon veio. E além de ser um fator fundamental dentro do vestiário, o Maicon hoje, dentro de campo, é um fator fundamental. E falo mais. Domingo, contra o Flamengo, é dúvida sim se o Medel poderia ganhar a vaga do Maicon. Porque pela bola que o Maicon está jogando, está conseguindo desempenhar até melhor que o próprio chileno. Que como eu falei, não é um desempenho apenas dentro de campo, torcedor. É fora dele, é na liderança, é na maturidade, é na experiência. É papo de capitão. Maicon tá muito bem no Vasco da Gama. E dê uma olhada aí nas palavras dele no vestiário, antes do início da partida, contra o Fortaleza nessa última quarta-feira. Sabemos o que temos que fazer lá dentro. Hoje é um jogo de atitude, hein? Personalidade, assumir a responsabilidade. Cada um pegar a bola, fazer o seu, fazer pro grupo. É personalidade.
Aqui tem muita qualidade do grupo. Às vezes jogadas individuais vão fazer a diferença, mas pro coletivo, seja ousado. É ousadia hoje, rapaziada. Vamos lá, hein? Bora, vamos lá. Então, como vocês viram, liderança, atitude, esse é o Maicon. E com relação aos números, em 83 minutos jogados, 8 duelos ganhos, 6 cortes, 5 desarmes e 2 interceptações. Se temos alguém que virou a sua chave dentro do Vasco da Gama, esse alguém é Maicon. É, Vascão, o Vasco não cai, o Vasco de Ramon Dias não vá abarrar. Muito legal ver esse momento, muito legal ver essa virada de chave e a esperar pelo melhor do nosso Gigante da Colina. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira e já estaremos de volta com Boa Noite Gigante e, é claro, sempre contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.